eu chegava nos clientes e eu tinha muito receio de falar. Hoje, eu falando aqui, isso daí em 2005, 2007, era impossível. Eu não estaria fazendo um podcast falando com ninguém. Eu era muito retraído. Mas aí pessoalmente mesmo? Pessoalmente. Entendi. Né, pessoalmente. Aí chegou um momento, e eu deixava muito na dependência do meu sócio. Sim. Então ele chegava nas reuniões, ele que falava. E eu ficava só escutando. Aí teve um momento que eu tive que fazer uma reunião com uma pessoa e, cara, era especialista em coach. Para grandes empresas multinacionais. Essa mulher me engoliu, cara. Eu falei, cara, não dá, eu preciso mudar. Não posso ser essa pessoa retraída. Eu preciso ter um domínio de uma reunião, preciso saber me comportar numa reunião, me expor, né? E foi com muita luta, né? Então, assim, apanhei bastante de clientes perdendo contas, porque eu não sabia me expor. E não tinha o tato, né, da negociação. Às vezes a gente acha que, cara, eu acho que é muito do emprego. A gente acha que, cara, eu conheço, eu tenho domínio sobre determinado tema, eu tenho domínio sobre meu produto é muito bom. Mas se você não consegue entregar o que aquilo resolve, que dor aquilo atende, você não consegue chegar nas pessoas. E as pessoas não te entendem, não sabem para que aquilo serve. E aí você não consegue aí fazer a coisa caminhar como eu poderia, por um simples fato realmente disso, a gente não poder se comunicar. Então, falando de negócio, falando do que a gente vai falar sobre essa coisa do empreender, né, das mentorias, é isso, né, é tudo. O negócio ele não é uma parte, ele é feito de várias partes, né, então ele tem vários segmentos onde a gente precisa estar atuando e olhando, pô, onde é que é a minha maior falha? Onde é que eu deixo a desejar, né, o que eu posso melhorar? Né, eu também tenho as minhas histórias depois aí, mas, cara, legal. Quando é que foi o ponto da virada pra ti, Elvis? Acho que foi esse cara que foi te visitar na tua casa lá? O ponto da virada foi quando a gente quebrou a painel 10 na segunda vez. Foi o ponto quando eu falei, cara, eu tô cansado de ser agência, eu preciso mudar. O meu sócio também, ele cansou, né? Mas o que aconteceu? Alguma coisa específica? Algum fato? Não foi, mas foi questão realmente de gestão, né? A gente não teve que nem, de novo, foi tudo muito a gente sozinho, para aprender tudo. Então a gente não teve aquela pessoa que orientou, a gente não teve uma mentoria. Legal. A gente não teve aquele mentor que falasse, ó, é aqui, é assim que você vai contratar, é assim que você vai lidar com o colaborador, é isso que você vai falar com ele. Então a gente ficava muito refém, né, daquilo que eles passavam pra gente. Então a gente acabou perdendo o controle, perdeu contas. E foi bom num certo ponto, né? Porque a gente viu que, poxa, a gente precisava fazer mais coisas. E o e-commerce entrou na minha vida de forma um pouco natural, porque a gente já estava com alguns clientes que tinham de lojistas, que estavam vendo essa movimentação do e-commerce, só que eu não conhecia o pé no chão da loja mesmo. Eu não entendia. Entendia desenvolver, mas não do resto do processo de venda. E aí eu cheguei num cliente, esse que está mais de 15 anos comigo, e falei, vou fazer o seguinte, vou te dar uma loja virtual, mas eu vou ficar aí na tua loja. Eu quero aprender tudo, emissão de nota fiscal, estoque, eu quero aprender tudo. E eu fiquei lá, quase 2 meses, desenvolvi a loja dele, e eu vendo todo o movimento da loja. Então, e ele era uma pessoa muito difícil de eu vender algum serviço. De novo, ele sempre me engolia. Né? Então, de arrancar dinheiro dele era impossível. E aí, cara, eu gosto de desafio. Falei, não, eu vou conseguir. E aí eu consegui uma verba de investimento para o próprio negócio dele. Aí ele abriu uma outra loja, eu dei a ideia do nome, dei a ideia do logo, dei tudo, montei a loja dele, que é a Dr. Mix que tem hoje, né, há mais de 10 anos. E assim, com isso, eu consegui ter bagagem, que é de chegar numa pessoa e falar, cara, agora eu conheço de e-commerce, conheço um pouco do cenário de comércio eletrônico. Falta mais experiência. E aí, o que eu vou fazer? Aí você tinha os eventos, para você poder participar, para ver os gurus, ver a galera que realmente começou lá no mato. Então, a gente comecei a participar muito de evento, de palestras de marketing, de SEO, de e-commerce, de negócio.
consumindo conteúdo, só que eu falei, cara, eu precisava de alguma coisa a mais. E aí eu criei um canal chamado Hangout E-Commerce. Aí esse Hangout eu chamava, eu falei, poxa, essa galera, elas querem, digamos assim, aparecer, elas querem uma vitrine. Eu vou dar essa vitrine para eles e vou aprender. E aí o útil agradável. Então eu falava, pessoal, tem aqui um canal para você falar, para você dar as dicas, só que, cara, eu pegava tudo e anotava tudo. Então era umas lives que eu fazia que durava 3 horas. Falando só sobre online, sobre online. Só que era numa época que não era monetizado. Entendeu? Hoje o que o pessoal faz é muito... Cara, isso daí eu tava fazendo há muito tempo atrás. Chamando galera que conhecia muito, gerentes de e-commerce, galera que começou mesmo. E por conta do canal também foi me dando mais aberturas em network para outras pessoas. É isso que a gente estava falando anteriormente, network, né? E aí comecei a conhecer pessoas, comecei a ser convidado para ir em outras operações, outras palestras, outros eventos. E aí, quando eu me vi rodeado de pessoas que, cara, eram a nata do negócio de e-commerce. E aí começou esse relacionamento. E diante disso, eu criei uma metodologia de consultoria minha. Então, a Painel 10, que era uma desenvolvedora de site, começou a ser agência de marketing, virou consultoria. Eu encerrei a minha sociedade, assumi a Painel 10 ela completa e comecei a prestar essa consultoria, né? E eu criei uma metodologia minha de desenvolver essa consultoria, mas não atendendo muitos clientes, mas indo mesmo na operação, para entender realmente a dor. Então, é uma consultoria onde eu pego um local desse aqui, eu sei como que ele vai colocar até uma mesa de computador, como que ele vai facilitar a entrada e saída de produto do CD dele, onde vai ficar as prateleiras, né? Então, porque eu ia em operações de e-commerce, onde tem um estoque lá, não tinha um extintor de incêndio. Então, a primeira coisa que eu olhava, falei, cadê o extintor? Ele, putz, não tem extintor. Fulano, cadê o extintor de incêndio? Você pega fogo, isso aqui. Né? Então, um exemplo, né? E com isso fui ganhando essa experiência, né? Do negócio, realmente de operação. E hoje eu consigo chegar em qualquer pessoa, né, que queira abrir um negócio online, queira se aventurar, que, cara, é uma grande aventura. E-commerce, ou você ama ou odeia, né? Não tem meio termo. Eu amo o comércio eletrônico, eu amo isso. Que bom, né? Amo o que eu faço. Que não só o meu ganha-pão, mas é o meu dia a dia. Então, eu vivencio muito.